Se nós pudéssemos ficar só nesses 3 versículos aqui, a gente poderia conversar a noite toda. Porque Deus dá tantos dons, porque tem muitos serviços. E porque tem muitos serviços, precisa ser realizada a obra. Precisa ser feita a obra. Uma coisa é o dom para fazer. A outra coisa é o que precisa ser feito e como precisa ser feito. E a terceira é que essa realização, ela só é feita por Deus, pelo Espírito Santo. Não é por mim, não é por você. É por mim quando eu aceito o dom que Deus me deu e vou empregá-lo a serviço de Deus. Mas o agente executor sempre foi, é e sempre será o Espírito Santo. Então, por que será que há tanta discórdia dentro da igreja, muitas vezes? Tanta competição? Você pode dizer, mas não tem competição. Então, por que a gente percebe que muitos departamentos não se unem para ajudar um dito departamento? É uma engrenagem. É uma engrenagem. Vários dons, vários serviços, e Deus deixou bem organizado, ordenado, separado, para que nós soubéssemos que para cada um deles vai agir de uma forma. Ele deixou os dons para o pastoreio, para o serviço de mestre, até para a oração, para a cura. Então imagine quantas atividades são feitas ali na igreja. Só que o mais interessante é que durante a execução dessas atividades, Deus nos dá a oportunidade de interagir com pessoas. Daí a gente pensa assim que o corpo ele é feito de membros, de órgãos. E às vezes a gente critica que tem muitos membros que estão sentados na igreja e não ajudam na liderança. Mas será o que nós fazemos quando essas pessoas vêm nos ajudar na liderança? Qual é o apoio que nós damos? E mais, esquecemos que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, porque Deus deixou bem claro isso. Assim como Cristo deu a vida por mim e por vocês. Agora é nossa vez de dar a nossa vida por eles. Mas quando nós precisamos ter paciência, a gente não tem. Quando a gente precisa ouvir, a gente não ouve. Quem aqui nunca sentiu uma dor? Não existe ninguém aqui que nunca teve experiência de sentir uma dor. Aliás, todos nós já passamos, quer seja uma dorzinha de barriga, uma cólica, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, até dor de cotovelo, né? Sempre tem. Mas a gente não pode ficar focado nisso. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no exemplo de Cristo. Então os dons são diversos, porque os serviços são diversos. Dentro de uma igreja nós precisamos acolher, precisamos receber, precisamos desenvolver dons e talentos, contribuir, apoiar, ajudar, servir. Quando nós vimos a igreja, a primeira coisa que a gente pensa é: vou lá ouvir a palavra de Deus. O que Deus tem para falar comigo? Eu sei que Ele vai falar comigo através do louvor, e nesse momento eu vou dar o meu louvor e minha adoração a Ele. Eu sei que Ele vai falar comigo no momento da oração, e nesse momento eu vou abrir o máximo o meu coração para me derramar nos pés de Cristo. Eu sei que Ele vai usar um mensageiro ou uma mensageira para trazer uma palavra de conforto
para o meu coração, porque eu tenho a convicção que é o próprio Deus que iluminou essa palavra. Há tantas coisas, mas dentro de todos os serviços nós devemos lembrar, como ele disse, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo. E para realizar, ele fala, mas o mesmo Deus é quem opera. Então a obra sempre foi do Senhor. Então não há por que competir. Lembra 1 Coríntios 10, 31? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. E Deus coloca essa capacidade em mim, em você, de nós o quê? Fazermos paz, porque Jesus Cristo veio para nos trazer paz. E ele diz que no que depender de nós deve haver paz, mas muitas vezes o nosso orgulho nos impede de fazer isso. Porque a gente quer mostrar que tem mais tempo de casa, tem mais tempo de batismo, tem mais tempo de ministério. E enquanto isso, os relacionamentos que deveriam ser de qualidade não estão mais existindo. E nós precisamos unir. Assim sabereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nós precisamos amar. É a essência. A essência de Deus é amor. Nós devemos estar entendendo que cada parte deste corpo, ele é interdependente. E aqui entra a importância da mordomia, com cada membro apoiando o bem-estar de todos por meio do amor, do serviço. Amor, serviço, instrumento, amor e serviço. Trabalha e ama, ama e trabalha. E a edificação mútua na fé. Por que Deus nos chamou? Por que Ele usou um vaso de barro? Para que esse vaso participasse dessa obra. E durante o tempo que nós vamos participando dessa obra, nós vamos desenvolvendo relacionamentos de qualidade dentro da igreja. O Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos e mostrando que às vezes você não está com vontade de ir para a igreja, mas vai lá, porque hoje você vai ser usado. E quando chega, você pensa de repente que não ouviu nada, mas ali foi a hora que Deus usou você para que os seus ouvidos fossem um instrumento para ouvir o irmão que está do lado, que precisava desabafar. Que mais do que desabafar? Precisava saber que ele ia contar aquele problema para um irmão que ia ajudar ele em oração. Então é o momento que nós estamos crescendo mutuamente. Ao momento que eu estou pronta para receber, eu também estou disposta a dar amor, dar atenção e olhar para cada uma das pessoas e perceber que elas são especiais para Deus e verdadeiramente para mim e para você. Lembra quando você era criança? Tem como brincar sozinho? Tem, mas não é melhor brincar junto? A gente não está brincando no Evangelho, mas nós precisamos treinar, praticar o Evangelho. E sabe uma das coisas que a gente não quer praticar com o nosso irmão? Perdão. E nós somos mordomos de Deus, precisamos praticar o perdão. Da mesma forma que esses relacionamentos de qualidade, eles também nos dão um desenvolvimento de confiança. A gente desenvolve esse relacionamento para
bacana, bom. E junto com ele implica já em fazer o que? Um relacionamento de confiança. E junto com esse relacionamento de confiança, ele vem uma demonstração de respeito